Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Viva a Vida, que hoje vai falar um pouco a respeito sobre a bronquiolite. Seu filho tem essa doença? Você está preocupada, está grávida, não sabe o que fazer? Hoje é o dia de você tirar todas as suas dúvidas para proteger você e o seu bebê também sobre essa doença. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui em nosso estúdio, a médica nutróloga pediatra, doutora Raquel Almeida. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde, tudo bem? É um grande prazer estar aqui, tá? Obrigada pelo convite. Ok. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Doutora, a gente está num período, né, que as pessoas no Brasil todo as temperaturas já caíram, né? E assim, existe uma grande preocupação nesse período porque é onde há a maior concentração, né, de pacientes infantis, se assim eu posso falar, com uma doença muito assim preocupante para os pais porque envolve a respiração, que no caso é a bronquiolite. Eu queria que a senhora explicasse para a nossa audiência o que é a bronquiolite, né, e por que tanta incidência nos bebês. Ok. Sim. A bronquiolite ela é uma doença respiratória viral que pode ser causada por vários vírus. É mais comum nessa época do ano, porque tem mais aglomeração, a própria temperatura. E é uma doença que ela comete principalmente bebês abaixo de 6 meses, com maior gravidade, fazendo inflamação dos brônquios e bronquíolos, que são as árvores respiratórias menores, né, que a criança tem. E também nos idosos, que é um público mais é, vulnerável ao vírus, tá? Tanto o vírus da influenza quanto o vírus do sincicial respiratório pode causar bronquiolite. Os bebês mais acometidos, que a doença costuma ser mais grave até o 6º mês, mas até 2 anos é um grupo muito vulnerável. Entendi. E a senhora falou aí que também acomete idosos, né? Mas antes da gente entrar nessa faixa etária, eu queria entender, a bronquiolite, ela, no caso de mulheres que estão grávidas, né? A bronquiolite, ela já consegue afetar o feto, vamos colocar assim, ou o bebê dentro da barriga, e quais são, né, as estratégias que as mães, né, podem ter para que isso não venha a ocorrer? A bronquiolite, como ela é uma doença respiratória, e acontece muito em aglomerações, o que a gente orienta é que a gestante também tenha um cuidado dos locais que ela, né, frequenta, isso também ajuda, que ela esteja com a vacina de gripe em dia, Sim. tá? E existe a proteção natural e a proteção ativa, que é aquela onde eu ofereço a proteção para a produção de anticorpos para que depois o bebê receba essa produção da mãe. Então, eu posso vacinar a mãe que não teve bronquiolite com uma vacina que ela é passiva, perdão, ela é ativa. Então, ela produz anticorpos que vão proteger o bebê quando ele nascer. Do mesmo jeito que os nutrientes da alimentação da mãe passam pela placenta e chegam ao bebê, o anticorpo vai ser produzido pela mãe em torno de 15 dias após a mãe ser vacinada e chega para o bebê. Então, o neném já nasce protegido. Entendi. E essa proteção costuma durar em torno de 150 a 180 dias, tá? Para o bebê logo que nasce. Então, assim, é uma maneira muito inteligente de proteger o bebê, já que a mãe vai ficar protegida, né, também nesse período que ela está vacinada, e o bebê já nasce com uma proteção, até 80% de proteção contra as formas graves, hospitalizações Entendi. da bronquiolite. Entendi. Então, assim, além das vacinas comuns, né, no caso gripe, parece que tem, contra tétano também, essas Tríplice coisas todas. bacteriana, isso aí. Além dessas, existe uma vacina específica Existe. contra a bronquiolite, não é isso? Qual é o Isso. nome dessa vacina? Essa vacina ela já pode ser encontrada no Brasil? Como é que tá isso? Essa vacina, o nome dela é Abrisvo, é uma vacina que chegou nova no mercado, mas já existe. No momento, ela está na rede particular, Sim. mas acredito que com o tempo, o governo, em relação à saúde pública, ele vai entender da importância dessa vacina para a população gestante, né? Mas hoje ela está na rede particular. E ela é uma vacina que, idealmente, a mãe pode fazer de 24 a 36 semanas de gestação. Sim. Idealmente de 32 a 36, porque a produção de anticorpos é bem mais alta nesse período. O que a gente tem que estar atento? Por exemplo, a mãe que tem um neném prematuro, será que ela chega a 36?
Então, talvez para essa mãe de alto risco seja melhor vacinar um pouquinho antes, 24. Mas aí ela e o obstetra, a gente também orienta lá na clínica, o melhor momento, né? O que é mais importante é que ela tenha produção de anticorpos, valendo a pena o investimento que ela vai fazer na vacina, quanto mais produção de anticorpos, melhor para o bebê, né? Então, ela aproveitar esse momento aí e fazer a vacinação. Entendi. Aí, a senhora é CEO da Clínica Vacinar, né? Então, assim, já está aí atenta a números, né? Referente a pessoas que procuram e tal. Só que, assim, por ser uma vacina nova, eu queria entender como é que está essa demanda. Está havendo muita procura, né? E, assim, qual, do ponto de vista comercial, né, e econômico, eu tenho interesse em adquirir essa vacina. Essa vacina é acessível? É isso que eu queria que a senhora explicasse um pouco para a nossa audiência. É uma vacina que, se você pensar que saúde não tem preço, eu não posso dizer que é uma vacina cara, porque saúde não tem preço. Sim. Perder um bebê, porque muitos complicam, inclusive com óbito, internações e até óbito. Mas é uma vacina que tem um custo variando no Brasil, não na clínica, mas assim, no Brasil, em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000. É a média de preço no Brasil dessa vacina, tá? É uma vacina, que igual eu comento assim lá na clínica com as meninas. Quem é a pessoa que encaminha para nós, geralmente é o obstetra. Ele que tem que estar muito antenado com isso. Sim. Mas o pediatra, no terceiro trimestre, ele pode fazer uma consulta da gestante no terceiro trimestre. E ele também pode dar essa força aí de estar falando, de estar lembrando, porque, assim, realmente é uma proteção muito grande para o bebê. Principalmente se o neném vai nascer nos períodos mais complicados, né, para bronquiolite. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, é época fria. Apesar de que casos de bronquiolite tem o ano inteiro, mas principalmente nesse período que a gente vê, né, maior procura. A procura é muito grande pela vacina, tá? É uma vacina muito, assim, tranquila em relação ao efeito colateral. A gente praticamente, de 100% que a gente pesquisa depois que faz, quantidade de efeito colateral é quase nada. Então, assim, é uma vacina bem segura. Não é uma vacina que foi criada de repente apareceu. Tem de 8 a 10 anos que está sendo trabalhado para que ela venha para o mercado. Então, assim, é uma vacina muito segura. E assim, pessoal, vale muito a pena, né? Porque às vezes a gente costuma comentar que a saúde não tem preço, né? Para você cuidar da sua saúde, você tem que fazer o maior sacrifício que for necessário, né? Porque é uma vida, a gente está falando de vidas, e é o seu bebê que já está ali chegando ao mundo, então é bom que ele chegue protegido. E nesse conceito de chegar protegido, lógico que existe condições, né? Assim, pô, cara, R$ 1.500, bacana, mas se você consegue dividir isso no cartão de crédito, né? Sai barato e fica bem mais acessível, não é isso, doutor? Com certeza. Tem muitas formas de pagamento, né? É igual você falou, vacina não tem preço. Então, tem que pôr na balança, né? A parte financeira da família, às vezes abrir mão de uma coisa aqui, outra ali, pela saúde da criança mesmo, né? Sim, exatamente. E aí, doutora, a gente acabou de falar de uma forma eficaz de prevenção, né? Mas tem muitas mães que, assim, tiveram seus filhos e na época ainda nem tinha essa possibilidade, né, de imunizar ele antes de ele vir ao mundo. E, assim, para essas mães, né, que, assim, caramba, eu tive meu filho ou minha filha, né, ele veio ao mundo, teve a bronquiolite, e essa bronquiolite, ela evoluiu para uma bronquite. Inclusive, teve uma mãe que mandou uma pergunta aqui falando justamente nesse sentido. Minha filha, ela nasceu com bronquiolite, né? Ela usou esse termo, e hoje a criança vai completar 2 anos e ainda está com esse quadro, que ela disse que hoje o quadro é bronquite. Eu queria até que a senhora explicasse para a gente a diferença entre bronquiolite, bronquite, e assim, até quando essa criança vai desenvolver esses sintomas, uma vez que adquiriu lá cedo, né? A bronquiolite, o nome fala assim, bronquiolite, inflamação dos brônquios, que é a parte bem fininha do pulmão. Sim. A bronquite é a inflamação dos brônquios, que é a parte um pouquinho mais
Vamos dizer assim, para ficar mais fácil, mais Certo. grossinha lá do pulmão. É como se fosse uma árvore com ramos mais grossinhos os brônquios e os fininhos os bronquíolos. Entendi, Quando o bebê é pequeno, ele tem muitos bronquíolos, então é mais a bronquiolite. Vai entendi. crescendo um pouquinho mais a bronquite, né? Que depois tem a asma e vai uma série de nomes parecidos, né? Assim, Problemas nomes diferentes respiratórios. para problemas parecidos a Aham. princípio, né? E uma maneira interessante da gente conseguir também proteger quem já não pode mais fazer, por exemplo, a gestante não fez a vacina. Uhum. Aí o neném nasceu e tem a história dessa pergunta, né, que foi feita. Sim. Menos visitas quando esse bebê é pequenininho, logo que nasce. Às vezes você não fez a vacina, mas você pode ajudar de uma outra forma. Pessoas gripadas na sua casa, muitas pessoas convivendo, pegar criança pequena que não está com imunização em dia, levar para ambientes com aglomeração, Uhum. muito pequenos, isso também pode facilitar você adquirir esses quadros, já que são vírus que circulam nesses ambientes. Interessante, assim, lembrar que a bronquiolite ela não é só pelo vírus sincicial, ele também. Mas, por exemplo, uma criança que não fez a vacina de bronquiolite ou a mãe não tomou a vacina, Sim. por que não toma de gripe? É uma proteção, porque também pode dar bronquiolite o vírus H1N1, influenza aí pode dar. Então, assim, é uma maneira da gente proteger. Uma outra coisa interessante é que, às vezes, a criança tem menos de 6 meses, não tem idade para tomar vacina de Uhum. gripe, por exemplo. Mas tem o vô, a avó, o tio, a mãe que mora, a menina que cuida. Uhum. Todo mundo em volta pode tomar a vacina, que você vai fazer uma proteção a aquele bebê que não está na idade de tomar a vacina. Uhum. Então, assim, tem muitas maneiras da gente proteger. É sempre muito importante ter o pediatra de confiança, porque é ele que tira essas dúvidas todas, para que você fale assim: puxa, eu não fiz, foi uma opção, ou por não ter uma condição de fazer tudo o que precisa, mas eu fui informada. Informação é tudo, né? Exatamente, exatamente. Informação é poder. O É, que você vai fazer com isso, aí você define, mas você exato. tem que ter esse conhecimento, né, do que existe, Aham. né. Entendi. E assim, pessoal, isso é tão grave, né, essa questão do cuidado com quem entra na sua casa, né, com quem, vai estar transitando ali, com quem vai estar lidando com a criança, porque é um ser frágil ainda, né. Às vezes não tem nenhuma vacina. É. Toma a vacina BCG, hepatite B na maternidade, depois a próxima vacina é com 2 meses. Nossa. E é a primeira etapa, depois vai ter que repetir com 4, com 6, com 15, ou seja, até 15 meses nem está completo o esquema vacinal de algumas vacinas. Uhum. Então a gente tem que ter, assim, esse olhar, a criança não é um adulto em miniatura, ele precisa de um olhar especial, né. Entendi. Tá porque tá muito vulnerável ainda, né. Com Então, assim, sabe aquela certeza. proteção da barriga e de repente, chega nesse mundo cheio de bactéria, cheio de Agora sim, só pegando um gancho no que você falou, aham. quando essa mãe, não fez a vacina e o bebê nasce, Uhum. ela pode fazer um anticorpo monoclonal, eu vou chamar vacina, tá, Sim. mas não é vacina. Aham. Lembra que a gente falou, vacina é uma proteção ativa, eu produzo anticorpo. Certo. Aqui eu já estou dando o anticorpo. Tá. E existe uma proteção onde eu já dou o anticorpo contra o vírus sincicial respiratório, que é a Uhum. Beyfortus. É uma vacina que saiu, que a gente chama de vacina, Aham. né? É um anticorpo contra o vírus sincicial para bebês até 2 anos. Hã. Quem pode ser vacinado? Qualquer bebê até 2 anos. Quem deve ser vacinado? Poder, todos podem, mas aqueles que têm que ter mais atenção: bebês prematuros, bebês que têm problemas pulmonares, cardíacos, filhos de mães imunossuprimidas, às vezes mãe tem lúpus, tem Crohn, artrite reumatoide, usa várias medicações que reduzem essa imunidade para dar produção de anticorpos na mãe, que com isso vai passar menos anticorpos pela placenta para o bebê. Hum. Então é um bebê mais vulnerável. Então a gente diz assim: todo mundo pode, mas aquele que mais precisa é desse grupo. Uhum. Mas podendo, aí o limite é o financeiro realmente, porque é bem pesado Uhum. o valor. Mas assim, é uma proteção. A gente falou que não tem preço, Não né? tem preço, é, exatamente. E assim, tem pessoas, doutora, que assim, estão clamando por essas soluções e nem sabem que existe. E agora já tem, né? Então, assim, vale muito a pena dar uma atenção para isso, né? É como a senhora falou, existem casos que, assim, você precisa dar atenção àquilo ali.
um bebê com problemas cardíacos, por exemplo, né, você não tem para onde correr, você tem que proteger, né? Uma criança que já está ali suscetível a ter uma imunidade baixa, né? Então, assim, você precisa proteger, porque é o seu filho, né? É o bem. Sim. Então, assim, eu acho que vale muito a pena e é um assunto interessante, porque problemas respiratórios, né? A gente está falando que é muito comum em crianças, mas também a gente sabe que tem ali a fase adulta, tem pessoas que têm comorbidades, né? Que assim também tem alguns são atingidas por esses vírus, né? E assim são adultos que vivem diariamente médico e talvez passando mal em casa porque não tem uma solução nesse sentido também. Eu conheço algumas pessoas que têm asma, né? E assim sofre muito por conta de não ter uma, sei lá, tipo uma vacina para esse público, né, doutora? Vamos colocar assim, 18 a 29 anos, vamos colocar assim, que tem comorbidades, né, e também tem esses problemas respiratórios. Existe alguma solução nesse sentido para eles? Essa Abrisvo, que é essa vacina contra o vírus essencial respiratório, ela foi licenciada mais recentemente para de 18 a 59 anos para pacientes adultos que possam ter comorbidades, que podem ter comorbidades. Então, por exemplo, asmáticos que você falou, paciente renal crônico, paciente cardiopata. Se eu quiser fazer, eu não tenho nenhuma dessas comorbidades, eu posso fazer, tá? Mas quem tem comorbidade vai ter maior benefício, tá? No momento, é dose única. A gente não sabe com os estudos que vão mostrar quanto tempo eu preciso revacinar para continuar tendo boa produção de anticorpos. Sim. Mas no momento é dose única. E essa mesma vacina, a Brisvo, também foi licenciada para 60 mais. Idosos. E a Arexivir, que é uma outra vacina também contra o vírus sincicial, estou citando o nome porque só tem essas duas para o idoso. Também 60 mais, só que essa só, no momento, licenciada para 60 mais. Que é a população também, que tem fumante de longa data, que tem um pulmão todo estragadinho, que é asmático, ou que é cardiopata, hipertenso, diabético, tem tantas às vezes comorbidades e é mais uma proteção, além da vacina contra a gripe, além da vacina contra a pneumonia, além da vacina contra a herpes zoster, além de tantas outras vacinas que existem. Só que às vezes você falou uma coisa assim, que eu até ouvi essa semana sobre isso, uma pessoa falou assim, quem sabe, quem tem informação e não passa, não é nada diferente de quem não sabe nada. E aí eu estava refletindo assim, como é pouco divulgado a gente falar, porque às vezes você chega para uma pessoa e fala aqui, você já fez a vacina tal? A pessoa, mas eu posso fazer, mas eu não sabia, nunca ninguém me falou. Sim. Então essa informação é muito importante, tá? Ter acessível, né? Para conhecer sobre vacina. Exatamente, porque existe aquela parte imunológica, né? A gente teve aí a Covid, né? Foi um desespero. E todo mundo clamou por vacina, né? E às vezes essas doenças já estão aí assolando a gente há um bom tempo. E às vezes as pessoas já se acostumaram, não tem proteção, e agora tem, né? Então, assim, a vacina ela é o primeiro passo, né, para que assim você restabeleça a sua saúde e tal. O pessoal asmático, por exemplo, doutora, eu falo assim porque eu acho muito angustiante, sabe? A pessoa ter que andar ali com a bombinha, aí às vezes quando vem a crise. Então a qualidade de vida, ela é afetada, né? Quando a pessoa por qualquer quadro viral. Qualquer virose, desde viroses mais simples até viroses por influenza, para-influenza, vírus sincicial respiratório, qualquer virose exacerba, que a gente fala, as crises de asma. E pode evoluir, inclusive, para pneumonia, né? Que é o quadro mais grave. Mais complicado. Mais complicado. E aí a senhora nessa rotina aí, né, que já vem atendendo pacientes e tal, a senhora já pegou algum caso assim muito desafiador, que a senhora falou assim, caramba, só Deus mesmo e tal, e como é que foi o tratamento e tal? Entrando um pouquinho agora na rotina da senhora. Pois é, eu sou nutróloga, né? Então eu chego nas UTIs, nos hospitais que eu trabalho, em termos de hospital, para ver parte nutricional, né? E no consultório, sim, a gente atende a parte clínica também, mas mais a nutrologia. Assim, de casos muito impactantes, assim, que eu tive uma vez, foi uma família inteira, na época do Covid, que não quis se vacinar. E aí faleceu o esposo, ficou na UTI grave, depois a esposa, e depois mais 2 filhos,
e eles eram, tipo, resistentes à vacinação. E a esposa de um deles fez a vacina, mesmo com todo aquele problema da vacina naquela época, do Aquela polêmica Covid, toda. faz, não faz, Aham. ela optou por fazer. Não sei se coincidentemente ou porque ela é um pouco mais jovem, mas ela também tinha muitas comorbidades e ela sobreviveu. Aham. Então aquilo eu tirei uma lição muito assim, às vezes quando os hospitais pedem carteira de vacinação da gente, eu mando a minha, eles ficam: "Meu Deus, doutora, é vacina que não acaba mais aqui", mas eu faço todas que eu Aham. posso fazer, eu faço, porque assim, a lição que eu mais, aprendo de tudo isso é assim: tem vacina, faça, não Sim. deixa de fazer, se Uhum. proteja. Entendi. E a gente fala assim, quando chega na fase adulta, né, a gente fala assim: "Ah, acabou, não preciso mais levar em consideração". Existe um calendário específico para a fase adulta também? Até que idade mais ou menos? Ó, a Sociedade Brasileira de Imunização, Hum. IRBIM, é assim que a gente procura, assim, lá na internet, vai ter o calendário para cada faixa etária. Aham. E até, assim, só para resumir, Certo. para criança, bebezinhos, crianças, aí vem adultos, Uhum. idosos, ocupacional, olha que interessante, açougueiro, precisa de tomar qual vacina? Está lá marcado. Sério? O médico, que vacina? Está marcado. O que, que é o ideal que ele utilize? Hã. Profissionais do sexo, enfim, para cada Profissão. profissão que você tenha, está dizendo se ele tem mais risco de pegar isso, vale a pena fazer isso. É Uhum. muito completo o calendário. Inclusive a SBIM, essa Sociedade Brasileira de Imunização, ela tem o SBIM Família, que Sim. tem uma linguagem clara, fácil, acessível, que as pessoas podem entrar, tirar dúvidas, é muito bacana, tem muita informação. E o governo, né, tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, Sim. aonde ele coloca para cada faixa etária também as vacinas que o governo disponibiliza. Uhum. O que eu falo é assim: o governo disponibiliza vacinas pensando na saúde pública. Quanto mais eu vacino, mais proteção ali. Mas não é toda vacina que é de interesse da saúde pública. Uhum. Então eu falo, faça tudo que o governo oferece, que o nosso programa é o melhor do mundo de vacinação. É, né? É assim, países de primeiro mundo se espelham muitas vezes no nosso programa de imunização. Ele é muito bom. Uhum. Porém, tem vacinas extras que talvez não sejam do interesse da saúde pública, mas é da saúde individual. Entendi. E aí vale a pena todo mundo conhecer, né? Com certeza. E aí a gente volta a falar desse vale a pena conhecer, porque é algo muito interessante, doutor, porque é pesquisa, né, comprovou, já está no mercado, e a gente precisa conhecer um pouquinho mais. A Brisvo, né, a Abrisco. vacina, a Aham. Brisvo, que é utilizada principalmente para a gestante, né, eu queria entender um pouco mais sobre é, como as mães, né, no caso, as mães que estão gestantes, elas podem, assim, como é que eu posso dizer, ter acesso, acho que não seria a palavra, mas assim, quais são os procedimentos né, para que ela possa ter acesso a essa vacina? Existe algum tipo de exame, tal, alguma ação que ela precisa tomar antes de chegar lá e falar assim, não, eu quero tomar a vacina? Geralmente, como a gente falou, informação é tudo, né? Aham. É um bom obstetra que Sim. acompanha essa gestante. Durante a consulta, ele vai dar uma aula para ela. Uhum. Ele vai falar: olha, tudo que você precisa tomar, o porquê que ela precisa tomar, Sim. e a decisão de tomar, no caso, essa especificamente, né, que o governo ainda não dá, como é um custo um pouco maior, acaba que ela tem que ver se vai poder fazer ou não. Mas a informação ela tem. E a obstetra, que é o canal de começar essa conversa. Uhum. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil você ter informação. Sim. Por exemplo, ele falou de uma vacina, explicou rapidinho, que às vezes tem muito paciente para atender, foi rapidinho ali. Você pede para anotar o nome? Chega lá, procura saber um pouco mais, entra na SBIM, a SBIM Família, tem muita coisa a respeito. Deu o terceiro trimestre, agenda com o pediatra que você vai escolher para acompanhar o seu neném, pergunta, tira dúvidas, porque como é de 32 a 36 semanas, você ainda tem um tempinho. Olha, você tem desde o início da gestação para você se atualizar, para você se informar sobre essa vacina. Sim. E sobre tantas outras coisas nesse período, né? Ela pode chegar já no caso, no médico, né? E falar assim, não,
conhecer essa vacina aqui, eu posso tomar e tal? Pô, ela pode fazer isso? Ela pode chegar e falar, doutor, ouvi falar dessa vacina, qual a Certo. idade que eu tenho que estar fazendo, qual que você me recomenda, que é aquilo que eu falei. Se é uma gestante, por exemplo, as minhas filhas nasceram com 39 semanas e um pouquinho, Aham. já mais velhinhas, vamos colocar assim. Mas uma gestação de risco. Neném tem que nascer ali, sei lá, vamos dizer que o médico está tentando segurar esse neném para nascer com 36 semanas e 5 dias. Você não vai fazer a vacina de 32 a 36, porque eu preciso de 15 dias para produzir anticorpos. Sim. Tomei a vacina hoje, 15 dias para eu ter proteção. Sim. Aí, vou tomar hoje da neném amanhã, que proteção esse bebê vai ter? Se passa pela placenta, não vai passar nada. Entendi. Então, ela vai perder esse investimento para pensando no bebê. Aham. Então, o ideal é que seja até 15 dias antes do parto. O ideal é isso. Entendi. Então, o médico vai dizer se ela tem um bebê de risco. Então, é melhor você tomar um pouquinho antes, que a produção desses anticorpos vai ser um pouquinho menor, mas é mais garantido que esperar para, como que é, os últimos minutos do segundo tempo lá, os 45 lá. do segundo tempo. Exatamente, que aí você pode ganhar neném antes da hora, neném imprevisível, né? Aham, entendi. Então, doutora, eu queria só reforçar mais um pouco com a senhora a respeito dos sintomas, tanto para crianças quanto para idosos. Porque, assim, às vezes a gente fica, é uma tosse. Tem Uma uma tosse. gripezinha, não tem? Uma gripezinha. Isso, exatamente. É uma gripezinha e tal, vou tomar um chá, né? Mas aí, a semana que vem, mais tosse. Tal. Como diferenciar, né, os sintomas de uma doença respiratória mais grave para sei lá, uma doença, um sintoma mais comum, né? Por exemplo, só a tosse mesmo, só a coriza. O que a gente tem que pensar é que não importa se for vírus essencial, influenza, para-influenza ou qualquer vírus, na forma leve, você não vai conseguir diferenciar muita coisa. Sim. Porque você vai ter uma leve coriza, tanto na criança quanto no adulto, o nariz entupidinho, às vezes um corpo assim meio... tô meio cansada, né? Parece assim que não tá legal, mas você pode não ter febre, você pode ter uma tosse boba, que amanhã já não tem mais e acabou, seu organismo resolveu. Nosso organismo é muito inteligente, ele resolve muita coisa sozinho. Sim. Mas aí você vê que aquele quadro começou evoluindo. Na criança, um esforço respiratório, ela tá respirando cansadinha, afunda essa regiãozinha do pescoço, que na hora que ela tá respirando, você fala, epa, tem um negócio errado. Começa a mamar e para respirar, não consegue nem no peito, nem na mamadeira. Então você fala, epa, tem um negócio muito errado. Começa uma febre, começa a não querer mamar. Esses são sinais mais severos na criança de que alguma coisa está muito complicada. Sim. Então ela tem que procurar para ontem, né, o atendimento. No idoso, já a respiração pode estar comprometida, mas geralmente é aquela tosse que vai toda a vida, né? Não só no idoso, no adulto também, quando vai complicando. Às vezes tosse com catarro amarelo, grosso, né? Idoso nem sempre tem muita febre, então a gente não deve se apegar muito em febre no idoso, mas aquele idoso assim, deixou de comer, inapetente que a gente fala, meio desanimado, tosse, sente que está chiando, procura atendimento, não fica esperando, porque inicialmente você não consegue diferenciar quando o quadro é leve, de moderado para severo, só que a evolução pode ser rápida. Sim. Aí você não pode ficar esperando toda a vida, né? Hoje a gente faz os testes, né, para ver se o que é e tudo mais, mas assim, a maioria das vezes a gente atende pelo sintoma clínico, você já resolve ali. Esse quadro é leve, a gente já classifica leve, moderado, severo. Vai internar, não vai ter que internar. Então, assim, essa observação do agravamento dos sintomas. Agora, pensa comigo, eu estou tossindo, encatarrado e tudo mais, mas eu não tenho nenhuma doença respiratória. Mas a outra pessoa que também está tossindo e encatarrado, ele tem asma, ele é fumante, qual a chance maior de complicar? Entendi. Então, também tem que ver os fatores de risco que eu tenho. A gente chama de comorbidades. Aquilo que eu tenho junto com o que eu estou apresentando que pode piorar o meu quadro. Sou diabético, eu sou hipertenso, obesidade, e vai juntando aquilo tudo. Aí, quando você junta o pacote... Tá ruim. Tá ruim. Aí eu desespero. Aí pode complicar. Pode complicar e pode levar até a morte, né, doutora?
A senhora falou aí que é nutróloga, não é isso? Isso. E aí a gente está falando de imunidade. Eu vou lançar essa pergunta aqui, que eu acho que muita gente aí também tem essa curiosidade. A alimentação, ela é importante para reforçar os nossos mecanismos de defesa, não é isso? E aí a senhora, enquanto nutróloga, né, e lida também com essa parte de imunização, existe algum tipo de alimento, alguma combinação que no dia a dia a gente pode consumir para, no caso, dar essa força, né, dar essa proteção ao nosso organismo, principalmente para doenças respiratórias também, né? A gente sabe que sempre quando está doente, toma vitamina C, né? Tem essa história da vitamina C. Na verdade, eu acho que às vezes a vitamina C ela já está tão consumida que o corpo já não responde mais nada, depois a senhora diz se é verdade ou não. O que acontece? Qual é o melhor alimento para qualquer coisa? É comida de verdade. O que é comida de verdade? Então, nosso organismo, ele trabalha muito bem com alimentos in natura. Tudo que você desembala, tudo que não tem pé, tipo pé de bala, tem? Não tem. Então, bala não vai ser uma boa coisa. Pé de chips, tem? Não tem. Então, não vai ser uma coisa mais natural. Pé de hambúrguer. Pé de Coca-Cola, entendeu, né? Não tem. Então, se você puder comer produtos mesmo vindo da terra, né? Então, assim, batata doce, banana cozida, banana, frutas como um todo, o mais natural possível. Às vezes eu falo com os meus pacientes, eu sei que não é tão fácil, mas a gente mora no interior. Todo mundo conhece alguém de Atílio Vivaco, a Kennedy, não sei onde, cidades pertinho, que tem os pequenos produtores, procura comprar deles. São produtos mais naturais. Acaba que isso ajuda, né? E aí, sempre que a gente puder, dentro de comer comida de verdade, que é evitar os embutidos, os ultraprocessados, sucos de caixinha, essas coisas não. Comer comida mais de verdade e procurar colocar nessa comida alimentos que a gente sabe que são funcionais. Que alimentos, assim, alguns assim, exemplos. Colocar uma aveia, que é um alimento funcional interessante. Frutinhas vermelhas, morango, framboesa, são ricos em produtos antioxidantes para o nosso corpo. É uma proteção importante. Alimentos verdes escuros, manter também, sabe o que ajuda muito na imunidade? É tudo que eu posso comer, me alimentar, que ajuda na minha flora intestinal. Hoje, o nosso microbioma, a gente chama assim, microbioma, é um mundo de bactérias. Nosso intestino, ele responde por grande parte da nossa imunidade. Nosso intestino tem um sistema ali que é onde não deixa passar bactéria, onde ele segura isso ali, onde ele resolve. Para isso eu tenho que ter bactérias boas. E aí eu não posso comer qualquer coisa. Se eu como qualquer coisa, eu vivo inflamada. Aí as célulazinhas, que é uma pertinho da outra, começam a fazer buraquinhos. E passa, a gente fala que aumenta a permeabilidade intestinal e facilita infecções, a imunidade não fica boa. Então, assim, alimento de verdade, o máximo que você puder, folhas, muita fibra, bastante água. Água é fundamental, nós somos 70% do corpo é água. Verdade. Temos que beber água. Vamos beber. Então, assim, não tem um remédio, a gente fala assim, remédio não tem um alimento milagroso. Não sei se você já pegou aquela época assim, acerola. Já. É a melhor fruta que tem. A melhor fruta que tem é um mix de frutas. Porque cada coisa vai servir para algo. Entendi. Uma vai ter mais vitamina C, a outra vai ter mais vitamina B12, a outra vai ter B1, B9, B6. Enfim, cada uma vai ter a sua função. Então, é muito importante ter um mix. Quanto o prato for mais colorido, melhor. Entendi. E aí a gente vai para uma pergunta polêmica, que isso é comigo, tá, gente? Que assim, às vezes, eu não sou muito de ficar doente, mas às vezes eu pego um resfriado, e aí toma ali aquelas aspirinas de vitamina C, né? Vai lá, compra vitamina C. Só que chega uma hora que aquilo ali já não funciona mais, parece suco de laranja artificial. Sabe? Aí eu tenho que recorrer a outro medicamento. Aí eu queria entender da senhora, assim, a vitamina C realmente, essa em cápsula, ela é eficaz nesse combate a doenças respiratórias, uma gripe? Até que ponto ela é eficaz? Na verdade, nosso sistema imunológico, ele não é... A vitamina C ela é importante no sistema imunológico, mas ela não faz nada sozinha. Então, é vitamina C, é o zinco, é o selênio, são os flavonoides, é uma série de coisas antioxidantes que a gente utiliza. Então, você tomar sua vitamina C, vai dar uma ajudinha extra, mas não vai resolver o seu problema.
Porque você precisa de ter essa imunidade já preparada antes, com alimentação saudável, com tudo bom. Naquele momento ali, vai tomar mais líquido. Como que é a história de antigamente, quem tem gripe, que é canja, cama e canjinha de galinha caipira, não é assim que o povo antigo falava? Por quê? Porque é ficar quietinho, beber bastante líquido, uma comida mais leve, que seu organismo faz o resto. Entendeu? A vitamina C ajuda? Ela pode dar uma ajudinha, mas não vai salvar. Não, tá? Entendi. Não vai resolver. A atividade física também ajuda na imunidade, para aumentar a imunidade? Atividade física é vida, né? Ajuda em tudo, inclusive cognição. Estudos mostram que quem faz atividade regular, não estou falando de ser atleta, Sim. atividade física regular tem melhor cognição. Então, assim, a atividade física ela ajuda bastante no todo, no organismo como um todo, né? Corpo e mente saudáveis, intestino funcionando bem, comer comida de verdade, imunidade lá em cima. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com a doutora Raquel Almeida, ela que é médica, nutróloga, né? Médica nutróloga e pediatra, e ela também é CEO da clínica Vacilar. E assim, a gente estava tendo um papo aqui sobre imunidade, e doutora, a gente sabe que assim, a imunização ela é importante, a gente já falou aqui a respeito dessas vacinas, mas acima de tudo, a gente precisa entender, né, que assim, eu fiquei sabendo, né, que vocês estão sendo pioneiro, né, no caso a clínica Vacinar, nesse processo de ofertar essas vacinas que são inéditas, vamos colocar assim, né, aqui em Cachoeiro, né, e eu queria entender, assim, da senhora, né, como as pessoas podem encontrar, onde é que fica a clínica Vacinar, quais são os processos, né, necessários para ter acesso a essa vacina, e também queria que a senhora falasse um pouco a respeito da clínica em si, né, Vacinar. A clínica Vacinar, ela começou em 2003. E eu queria muito que escolher um nome que fosse uma ação, tipo, vacinar. Então, vacine-se logo, né? Coisa meio assim, para não ter dúvida do que a clínica se propunha. E a clínica, em 2003, a gente começou. Hoje a gente tem mais de 200 mil, quase 200 mil vacinas aplicadas, muitos clientes, muitos pacientes, e a gente sempre tenta trazer novidades para cá. Nós temos várias colaboradoras, enfermeira em tempo integral, temos técnicos vários. E quando o cliente tem interesse de fazer uma vacina, vamos dizer que ele já sabe o que ele quer. Ele liga e fala, eu quero fazer tal vacina, ele agenda um horário, se ele quiser agendar, mas tem enfermeiros e técnicos todo o tempo de funcionamento da clínica, então ele pode chegar a qualquer horário que a gente faz a vacina, mas se ele quer agendar para ter mais um conforto, no horário menos movimentado, né, a gente agenda, a gente faz drive-thru, ele marca, agenda, vai no carro, faz e tchau, Bacana. Que é rapidinho, para quem não tem muito tempo, a gente vai no domicílio, né, que é no cantinho, principalmente da criança, do idoso, às vezes tirar um idoso de casa não é fácil. Você depende de 2, 3 para tirar um idoso de casa, muitas vezes. Vai lá na casa, faz na criança, no bebezinho. Então, assim, a gente tem esse trabalho. Pós-vacinal, a gente faz 100% de todos, são 100% de todos os nossos clientes, a gente liga 24, 48 horas e pergunta como ficou, teve reação, precisa de orientação. Então, a gente tem pós-vacinal, que isso é muito importante. O paciente tem uma segurança. A gente estuda muito, todo mundo da clínica, a gente tem educação continuada para manter todo mundo bem informado, porque vacina, ela muda muito. Uma verdade hoje pode não ser amanhã. Pode ser que daqui a um ano eu venha e fale assim, a Brisvo tem que ser todo ano. Entendi. E antes eu falei que não precisava a princípio. Então, a gente pode mudar, né? Então, a gente tem que ter, assim, tá sempre estudando. E a pessoa às vezes chega e fala assim, eu não sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma vacina, ouvi dizer, mas não sei nada. A gente dá uma aula, orienta, explica. Mas eu não quero ir na clínica, eu quero mandar a foto do cartão e vocês vão avaliar. A gente faz esse trabalho gratuitamente também, avalia, manda para a pessoa. Então, assim, a clínica, ela é muito bacana. Eu falo que foi gestada com muito carinho, porque são 22 anos esse ano que vai fazer em setembro. Muito tempo. A gente tem bastante, assim, autoridade, né, nesse sentido. E os pacientes gostam muito da gente lá, tem uma relação muito boa com a gente, de muita confiança. Só para você ter uma noção, tem baterias específicas nas câmaras que, se acabar a energia, a gente não precisa se preocupar. Tem autonomia.
Entendi. né? A gente tem sensores que, assim, deu qualquer pico de energia já avisa no celular da gente, ó, fica de olho, Uhum. entendeu? Mesmo que não acabe. Entendi. Então a gente, assim, consegue ter esse controle Uhum. muito, assim, não, a gente só compra vacina com validade longa, o cliente ter sempre vacinas mais novinhas ali para estar recebendo. Sim. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor. Uhum. São todos os tipos de vacina, né? Todos os tipos de para imunização, assim, a gente tem. Entendi. Eu acompanho as redes sociais de você, né, e vejo lá que, principalmente as crianças, né, às vezes os pais ficam assim: "Ai, meu Deus, o filho não gosta de tomar injeção e tal", mas o tratamento é tão humanizado, pelo menos eu vejo nas redes sociais, Mas é. que tem, os pais elogiando e, assim, as crianças elas já gostam de ir, né, porque tem um calendário vacinal, e tem algumas crianças que gostam de ir, porque tem algumas enfermeiras que são bem características de lá, né, que eles chegam lá e pedem que essas enfermeiras Exatamente, apliquem. até escolhe quem que eles querem, que a família já está acostumada, e até uma coisa que eu acho, assim, muito bacana, por exemplo, é um bebezinho que adora Peppa Pig. Sim. Um bebezinho, não bebezinho, uma criança, né, porque bebezinho não é para ver tela. Hã. Mas aí adora Peppa Pig, a gente sabe até qual desenho que a criança mais gosta de ver, pra gente na hora de aplicar a vacina, a gente coloca exatamente o que ele mais fica feliz, Ah, que para que ele bacana. possa estar assistindo enquanto faz a vacina. A Aham. gente faz vacina simultânea, que é assim, 2, 3 picadinhas, tudo de uma vez, 2, 3 pessoas aplicando para que ele levou uma furada, acabou, tipo, passou ali, não, aquele Aham. momento. A gente faz a vacina, por exemplo, o neném mamando, a gente faz no peito, que ele fica mais seguro, mais tranquilo. Então, Aham. assim, tem várias técnicas que a gente utiliza, né? Tem a abelhinha que ela vibra, então dá a Isso. sensação de que não está doendo tanto, né? Vamos colocar Aham. assim. Então, é muito legal. A gente tem tudo que a gente vai pegando de novo, a gente tem trazido para cá para poder ser benefício para o paciente, né? Sim, aham. Aí essa questão dos métodos, né, modelo de vacinação, né, teve uma pessoa que se vacinou lá e falou: "Não, eu não achava", eu tinha visto esse procedimento na internet, falou: "Caramba, eu não achava que isso já tinha no Brasil, esse da abelhinha aí". Aham. E aí falou assim: "Realmente funciona, eu não senti nada e tal". A gente tem gelinho, Um a gente gelinho, tem sim, quentinho, sim. depende do gosto, Da sabe? da A gente da vai pessoa. e aí começa fazendo, a mãe fala: "Ai, fiz uma, quero fazer outra", mas tá chorando, vamos acalmar, tá tudo bem, espera um pouquinho. Sempre com muita a gente tem que acompanhar o tempo do paciente. Sim. Sabe aquela mãe que chega e fala: "Olha só, gente, é para ontem, tá? Eu quero 3 vacinas de uma vez, que eu tô com o carro ali parado, com o pisca-alerta ligado, não posso esperar". E a gente vai seguir o que ela Ela precisa. precisa. Gente, eu tô cheia de dúvidas. Vamos tirar todas as dúvidas. Cada um tem que ter o tempo que precisa. Eu Uhum. falo que igualdade é tratar diferente os diferentes. Isso é igualdade. Aham. Eu não posso tratar uma pessoa que é detalhista de uma maneira rápida, e nem posso tratar um rápido de uma maneira muito detalhista. Então, lá a gente tenta conhecer o perfil para que a gente possa, assim, ser o mais assertivo possível. Ah, isso é bacana, né, o atendimento humanizado, né, que a gente sempre pede aí, né, as pessoas querem e tal. E doutora, a gente tá chegando ao fim já, né, do nosso Passou bate-papo aqui. rapidinho. É, passou rapidinho. E aí, assim, mas antes eu queria entender, porque a gente já viu na fala da senhora que, assim, existe um investimento em tecnologia, né, para atender melhor os pacientes, e eu quero entender, assim, a clínica tem 22 anos, né, Vai fazer agora em vai fazer setembro. agora em setembro. Quais são as perspectivas daqui para frente, né? Pensa em ampliar, né? Vai adquirir um novo equipamento, o que é que tem de novo aí, principalmente para quem já é cliente, né? É. Fidelizar ali. A clínica começou numa salinha muito pequena. Sim. Era eu atendendo e ao lado uma salinha pequena que eu mesma fazia a vacina. Nossa. E aí depois foi para uma técnica, depois ficou com a enfermeira, depois foi aumentando. Hoje nós temos 4 pessoas que aplicam a vacina especificamente, eu e mais 3 lá na clínica. Nós saímos tem 2 anos de um local um pouco menor, a gente hoje está em 150 metros quadrados, ficou bem maior agora, a gente acabou de fazer essa mudança. As nossas câmaras, hoje a gente tem câmara lá que tem 12.000, que pode ter até 12.500 doses de vacina. A gente está sempre assim, aquela ficou um pouco mais ultrapassada, vem uma outra, né, para sempre estar trazendo. Já pensei muito em filiais, Sim, sabe, até a gente já pensou, mas assim, eu sou muito criteriosa. sim. E vacina é um negócio complicado, é tão bom a gente estar ali mais pertinho, acompanhando, sabe, do que você tá, sei lá, uma clínica mais
Tá longe que a gente não esteja, mas pode ser um projeto futuro aí. Modelo de uma franquia, Daqui uns 2 anos a minha filha tá vindo, quem Pois sabe é. ela vai, se ela vier mesmo, né? Ela pode seguir esse projeto também, né? Exatamente, ela tá Tá fazendo pediatria. né? Então é isso, vai dar um reforço lá e continuar essa história aí que começou. A outra já é mais para a área da estética, aí foge um pouco da vacina, né? Mas vamos ver se vem para cá, né? Se volta para a cidade. E aí dá esse gás aí na clínica vacinal. História muito bacana, tá, doutora? A gente... Vamos contar que a gente mesmo valoriza o processo. Exato. Porque às vezes a gente preocupa em chegar ao final. A jornada, cheguei no final, tá? E o processo até chegar ao final? Sim. Tanto aprendizado, tantos erros e acertos. Muito perrengue, né? Quando você chega lá, você fala, caramba, como eu evoluí, sabe? É muito bacana. O processo, às vezes, é melhor do que o que você esperava de chegar. Entendi. Eu acho assim, tudo tem que ser aprendizado, né? Desses 22 anos, lá tem cliente que começou lá Semana passada, olha só, você falou isso, a gente nem combinou, né? Semana passada, uma mãe ligou e falou, olha só, eu quero fazer um abrismo no meu neném. Em mim, né, pro meu neném. Aí as meninas falaram assim, sim, por que você escolheu a clínica? Porque em 2003, olha só, eu fiz no meu filho, que a doutora era pediatra, do meu filho mais velho, que hoje já tá bem mais velho, já tá até casado. E eu gostei tanto do atendimento daquela época que eu sabia que eu queria de novo continuar aí. Ela mudou de Cachoeiro, voltou, só pra e quis a gente. Olha que lindo. Que bacana. Porque assim, o atendimento faz toda a diferença, né? Sim, exatamente. E assim, é um atendimento que fica de pai para filho, né? Porque como vocês também vacinam idosos, aí a pessoa ficou idosa. A família toda. Exatamente. Vacina de gripe, às vezes tem famílias que moram em prédios de 2, 3 andares. Tem uma amigona minha que mora o pai, mora o irmão, mora ela. A gente vai lá e faz tipo 15 vacinas de uma vez. Por quê? Já chega para um, para outro, para outro, para outro. É o pai, é a mãe, são os filhos, são os genros, os netinhos, vai todo mundo tomar vacina. Isso é bacana, porque tem aquela segurança, né? Segurança. Então é isso, doutora. Eu acho que é muito bonita a história, né? É muito bonito esse propósito da senhora, né? E assim, só para a gente finalizar, eu queria entender o que levou a senhora, né, investir nesse processo, né, e falar assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. Assim, sempre gostei muito da parte de imunização, e sempre, antes de ter a clínica, eu fazia em mim todas as vacinas que eu podia fazer. E aí eu vi o quanto de benefício você ter, olha só, você não precisar de tomar um remédio, porque você já tem a sua proteção pronta. Ou se você adquirir a doença que a proteção não foi 100%, mas uma doença mais bobinha, uma forma mais leve, por que não prevenir? Eu amo prevenção. Eu acho que eu entrei nesse ramo por gostar de prevenção. Tanto que hoje a minha nutrologia ela é focada na prevenção, entendeu? A pediatria, quando eu fazia muito pediatria, era focada na prevenção. Prevenção de acidentes, prevenção de doenças, prevenção de um montão de coisa. Então, prevenção, vacina é prevenção. E se a gente parar e pensando em saúde pública, prevenção é mais barato do que tratar. Então, até para a questão pública, prevenção. Então, assim, como eu te falei, o nosso programa de imunização é um dos maiores do mundo. Poxa, para você ver quanto de poder que tem uma imunização. E assim, pensando em prevenção, tanto que a nossa clínica tem o slogan que é assim, é clínica vacinar, atitude que protege. Como vacinar é o verbo, então é uma atitude que protege. Então a gente assim fala isso desde 2003, porque você tem que tomar a decisão de vacinar. Vacinou, você está protegido. Isso aí. E mais tranquilo, né? E nesse contexto de imunização, de vacinação, a gente viu que a gente passou muito perrengue, né, com a Covid e tal, tivemos ali muita fake news, ainda há muita fake news, ainda é um desafio. Quais são os desafios, doutora, nesse ramo de vacinação, né? E principalmente diante dessas inteligências artificiais que estão aí todo dia colocando movimentos na nossa boca, como se a gente estivesse falando. A gente que eu falo assim, qualquer pessoa pode lá falar uma coisa. Para a saúde pública, para principalmente essa questão de imunização, é um desafio, né? Pós-Covid, a gente teve uma queda na porcentagem de imunização da população, assim, enorme. Você tem uma noção, coqueluche era uma doença que a gente quase não via no adulto, poucos casos em criança. Começaram a vacinar menos. Adivinha o que aconteceu? Aumentou os casos de coqueluche no adulto, na criança.
Cobertura vacinal, esse é o termo que a gente utiliza. Um exemplo, o ideal de uma cobertura, hipoteticamente, de uma vacina de coqueluche de 95%, a cobertura da população para aquela faixa etária tem que pegar 95% para aquela faixa etária. Chegou a ser 70 e poucos. E algumas até menos. Então, você imagina o quanto de gente desprotegido, passando vírus muitas vezes para outros, que também estão desprotegidos. Exato. E hoje acontece o quê? Que a gente tem vacina muitas vezes no posto. Sim. Do posto, gratuito. E não estão indo fazer. Então, vale até a pena que a gente está nessa conversa. Eu vi o alcance de vocês, que é muito grande, a gente alertar a população. Se você está na faixa etária que tem vacina para ser feita, por favor, não deixe de fazer a vacina do posto. Ela é gratuita e ela é para te proteger. Uhum. A gente estava com vacina para faixa etária de crianças que poderiam tomar de dengue. É uma vacina cara, não é uma vacina barata. O governo estava ofertando para a faixa etária específica. Vacina sobrando. Exatamente. E as pessoas, por falta de, sei lá... Quantos morrendo de dengue? Hemorrágica, desidratação. Então, assim, a gente tem que se conscientizar que tem que tomar vacina. Lá na vacina tem para dengue, né? Tem vacina para dengue. É isso, gente. Doutora, a gente precisa encerrar. Senão vou segurar essa aqui até mais tarde. Mas foi ótimo. Foi ótimo. A gente já está aqui há quase 1 hora. Ele me prometeu, gente, 30 minutos, né, gente? 30 minutos. Tem mais de 30 já, gente. Aí, 50, quase. Não dá para falar mais 3 horas, porque o assunto esse tema, nossa, isso abre... A gente só falou de um tipo de vacina, em termos assim, de doença, que é do vírus essencial, mas quantas que a gente tem? Exato. Muitas outras. Exatamente. Aí a gente vai marcar um outro podcast para a senhora vir aqui e falar mais desses assuntos, né? Porque a gente sabe que a gente tem muitos desafios aí, né, com a saúde pública, né? E quando a gente fala de doenças respiratórias, é sempre uma preocupação, porque tem muita gente traumatizada ainda com a Covid, né? E quando mexe com o nosso fôlego, né? Não tem para onde correr. Então, assim, a gente viu que o oxigênio ficou caro, tudo ficou mais caro por conta da oferta e da procura. Exatamente. Mas até de uma maneira... E isso cruel. Complicado. E assim, isso reforça cada vez mais a importância da gente estar imunizado, né? Seja ela contra a dengue, seja contra a gripe, né? Seja contra a bronquite, a bronquiolite, porque assim, uma vez tendo um novo surto, né? Uma nova pandemia, sua defesa vai estar. Então é melhor proteger. Existe uma frase, acho que a senhora já ouviu falar: prevenir é melhor que remediar. Com certeza. Então, falou tudo. É isso aí. Prevenir é melhor que remediar. Ele falou tudo. Exatamente. E assim a gente finaliza o nosso Viva a Vida, né? Podcast de saúde do aquinoticias.com. Muito obrigado, doutora Raquel. Eu que agradeço, foi ótimo. É isso aí. Eu deixo aqui para que a senhora faça considerações finais para nossos internautas, né? Então, agradecer, né, o convite e lembrar a população, como eu sei do alcance, né, desse meio de comunicação, que, gente, faça a vacina, ou da rede pública, ou da particular. Ficou na dúvida, peça orientação, mas fique com o cartão de vacina, caderneta em dia, tanto da mãe, do pai, do filho, do avô. Fiquem protegidos, vacina e proteção. Vacinar a atitude que protege. Lembrem-se disso. É isso aí. Obrigado a você que ficou aqui até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Lembrando, quais são as redes sociais da doutora? @clínica_vacinar. Sim. E @doutora_Raquel Almeida. Ok. Segue lá também no Instagram. Isso. Um abraço e até a próxima. Tá, jovem.